O diabo vai ter muita dor de cabeça com você esse ano, porque você vai ser revestido de coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Vai ter cansaço, vai ter dores, mas você não vai parar. Eu quero falar com você sobre o preço da honra. Esse é um ano que nós denominamos em 1 Timóteo 1,17. Quero ler com você. O ano onde nós vamos honrar a Deus. No dia da visão, eu preguei sobre Marcos 6, quando Jesus disse algo muito triste. Depois de pregar na sinagoga, todos ficaram admirados. E ele falou: olha, o único lugar que eu não pude fazer milagre, o único lugar que eu não pude ser incrível, foi na minha terra. Porque o profeta não tem honra na sua terra. E é exatamente isso que a gente não quer. Que a gente se acostume tanto com a glória de Deus, com a presença de Deus, que se torne comum. Mas nós queremos viver o que Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Curve sua cabeça se você puder. Espírito da vida, Espírito de Jesus Cristo. Deus, é o primeiro culto de 2023. Quantas palavras já nos sustentaram ao longo do ano passado? Quantas vezes entramos nesta casa de oração abatidos, caídos, e de uma forma que a gente nem sabe explicar, a tua palavra nos colocou em pé, limpou os nossos olhos, restaurou o nosso ânimo, trouxe vivacidade. Esse é o poder do Evangelho. É esse poder que Satanás morre de medo que a tua igreja se apodere dele. Porque não há má notícia, não há incredulidade que suporte a glória do Pai. Oh Espírito Santo, sopra em cada casa, em cada ambiente, onde houver uma pessoa desejoso pela tua voz, onde houver alguém interessado pela tua graça, surpreenda-nos. Encha essas pessoas da tua vida, a vida mais linda e mais poderosa que existe. Nós te adoramos, Senhor. Amém. Para tudo que se deseja, há um preço. Nós sabemos que honrar a Deus muda a história. O homem não nasceu para estar apegado a si, cuidar de si e nem olhar para si. Se você perceber, os meus olhos não estão apontados para mim. Mas de alguma forma, ao longo da vida, a gente começa a se preocupar demais com a gente. O que a gente sente, o que a gente gosta, o que os outros sentem ao nosso respeito. A gente começa a ter opiniões sobre nós mesmos e começamos a falar conosco. E ao invés de olhar para aquele que deveríamos, olhamos para nós. Há um preço para honrar a Deus, porque honrar a Deus é o maior privilégio que um homem pode ter. Quando nós pensamos em honrar a Deus, a gente pensa em um desapego de coisas pequenas. É uma revolução, é um grito de liberdade. É dizer para as minhas demandas, para as minhas dores, que elas não importam mais. E que eu tenho um motivo maior. Eu tenho uma razão maior de existir. Essa razão não vai ser compreendida por amigos, familiares, mas eu creio na Bíblia. E eu creio que aquele que honra a Deus é honrado por Deus. A quem honra, honra, diz a Bíblia. E há um homem, ou melhor, há 3 homens que vão nos ensinar hoje o preço da honra. Não ache que o fato de você levantar as suas mãos no dia de tristeza vem de graça. Não ache que no meio de uma decepção você gritar: eu te amo, Jesus, as coisas vão ficar baratas para você. Honrar a Deus certamente chamará a atenção do inferno, e toda honra
custa um preço. Em Daniel capítulo 3, versículo 21, a Sagrada Escritura diz assim: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, uau, e andando pelo fogo. Mas espera aí, o quarto o quarto se parece com um dos filhos dos deuses. Ergue-se a majestosa Babilônia, e dentro desta majestosa Babilônia há um indivíduo chamado Nabucodonosor. Ele é o líder da maior e mais poderosa nação do mundo, e a soberba invade o seu coração. É um império tão poderoso que não há fronteiras para a Babilônia. Domina nações, escraviza povos, saqueia fortunas, e até mesmo os judeus são subjugados pela Babilônia. Príncipes judeus são levados, e dentre eles estão estes homens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Toda a terra está submissa à truculenta e arrogante Babilônia. Mas como o homem nunca se satisfaz quando olha para si mesmo, Nabucodonosor, tomado e embriagado pelo poder, ele quer mais. O homem sempre quer mais. Não bastava dominar a nação mais poderosa, não bastava escravizar todos os povos, agora ele quer ser Deus. Sim, ele quer ser adorado, ele quer ser venerado. Então, embriagado pelo poder, ele agora toma uma decisão no fulgor de sua glória, de que ele vai construir uma imagem de si mesmo, de ouro, uma estátua, onde todos os súditos terão que adorar aquela imagem. A vontade do rei, gente, é absoluta. Ele manda e os súditos obedecem. E havia um decreto que ninguém poderia recusar as ordens do rei. Ele era um homem mau, truculento, sanguinário. É assim que os tiranos trabalham. Eu mando e você obedece. Eu mando e você se curva. Mas homens tiranos, homens sanguinários, homens soberbos, sempre vão encontrar seus limites diante de homens fiéis a Deus. Sempre. 3 jovens hebreus são um som dissonante diante de tanta arrogância, e eles se recusam a honrar alguém que não fosse o Deus deles. No meio de uma sinfonia idólatra, 3 jovens quebram a regra. E aqui entra o porquê que estou trazendo eles. Quando você decide honrar a Deus, você será ameaçado. Quando você faz um pacto de destoar da multidão, e tem muita gente ao seu lado, que quando você decidir honrar a Deus, você simplesmente vai se destacar, você não vai se parecer com eles. Quando você decide honrar a Deus, você será uma pessoa inconformada.
tem coisas que você simplesmente não vai aceitar mais. Conversas, ideias, pensamentos, posturas. Alguns vão dizer: ajoelhe-se. Você vai dizer: não. Porque esse ajoelhar não honra o meu Deus. Não. Porque a verdade para quem honra a Deus é inegociável. Para quem honra a Deus, as dores não afetam a minha vida, as ameaças, as pressões. A minha pergunta a você é: você está disposto a pagar o preço da honra? Você está disposto a pagar o preço caríssimo de ter uma vida que honre a Deus, acima da vontade dos teus patrões, da vontade das pessoas que moram com você? Você tem cacife para que quando a trombeta soar e a maioria das pessoas se jogar de joelhos diante de doenças, diante de dores, você simplesmente dizer: por causa de Jesus eu vou ficar em pé. Por causa de Jesus eu vou ficar em pé. Mas você sabe o quanto vai custar ficar em pé? Eu sei. Eu sei o quanto vai custar, mas ainda assim eu vou ficar em pé. Você sabe o que custou a ele? O que custou a esses 3 homens? Custou uma fornalha. E se você decidir honrar a Deus, as fornalhas vão aparecer. E as fornalhas são estrategicamente produzidas para intimidar você, para que você abra a mão, para que você negocie, para que você seja um crente mequetrefe. Porque quem é um crente mequetrefe faz orações mequetrefes, tem uma adoração mequetrefe, não vive o sobrenatural, a alma não pega fogo, serve a Deus de forma protocolar, não há vida, não há impulso, não há brilho, não há cor. Serve a um Cristo frouxo, derrotado, e esse Cristo certamente não é o Deus verdadeiro. Quando você decide honrar a Deus, batalhas espirituais vão acontecer. Se você decidir honrar a Deus esse ano, batalhas espirituais vão acontecer. É como se o seu nome fosse para a lista de procurados do inferno. E Satanás não vai permitir, porque Satanás sabe que um homem que honra a Deus, ele simplesmente vive o sobrenatural. Ele passa a beber de outras fontes, a comer de outras fontes, ele passa a andar com uma outra mente. Honrar a Deus é o que Jesus diz: olha, eu não posso fazer nada em casa, porque eles não me veem como Deus, eles não me honram. Eu consigo curar uma prostituta, eu consigo ir para a casa de um Zaqueu, eu consigo liberar uma palavra para o centurião, eu consigo curar um paralítico que está descendo do telhado, mas na minha casa, na presença dos meus irmãos, eu não consigo fazer o extraordinário, porque o que move o extraordinário é a honra. Se o seu lar honrar a Deus, haverá o sobrenatural no seu lar. Se você honrar a Deus com os seus filhos, haverá um sobrenatural na criação dos seus filhos. Se você honrar a Deus na sua história, no seu trabalho, parar de maracutaia, parar de ter uma vida leviana, honrar a Deus. Mas ninguém está vendo, é simplesmente aí, quando ninguém vê, no oculto, na intimidade, que disseram: não vou me dobrar. Quando você não se dobra, as fornalhas são ligadas. Nabucodonosor diz: acenda a fornalha, porque quem não se ajoelhar por amor, vai se ajoelhar pela dor, pelo medo. Quem não negar a Deus por bem, vai negar a Deus por mal. O diabo acha que vai te vencer pelo medo, e ele tem estratégias. Ele acende a fornalha, porque ele quer roubar a sua identidade. Se você lembrar, Sadraque, Mesaque e Abednego não chegaram na Babilônia com esses nomes. Em Daniel capítulo 1, versículo 7, nos mostra os verdadeiros nomes deles. Os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltessassar. A Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, Azarias e Abednego. Porque Satanás sabe que se ele mudar a sua identidade, você não vai honrar a Deus.
Você perder a identidade de príncipe, de filho, para ser um coitado, um miserável, um injustiçado. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E agora Daniel chama Beltesazar, príncipe de Baal, uma divindade babilônica. Misael significa quem é como Deus. Mas agora Misael se chama Mesaque, quem é como Aco. Aco é o Deus da lua. Ananias significa Jeová é misericordioso. Mas lá na Babilônia mudam o nome dele para Sadraque, que significa amigo do rei. Azarias significa Jeová é o meu socorro, mas é mudado para Abednego, que significa servo de Nagô, um dos deuses da astrologia. A primeira coisa que o diabo tenta fazer para que eles não honrem a Deus é: eu vou mudar o nome de vocês, eu vou mudar a identidade, porque trocando os seus nomes, eu vou forçá-los a perder a sua origem, eu vou forçá-los a estar ligados a um outro sistema. E é assim que o inimigo trabalha. Ele cria situações para que você perca a sua identidade de adorador, de servo, de filho. De repente você olha para a vida que está levando e fala: meu Deus, como é que eu posso adorar a Deus aqui? Como é que eu posso adorar a Deus ganhando o que ganho, morando onde moro, enfrentando o que estou enfrentando? Olha o baque da vida, olha o meu nome era Jeová é misericordioso e agora meu nome é amigo do rei. Mas quando você honra a Deus, ainda que a vida tente mudar a sua identidade, você não para a sua adoração. Ainda que mudem sua casa, seu nome, ainda que tentem marcar você, não vai colar, porque eu vou honrar o Senhor. Quando a fornalha é aquecida, além de mudar o meu nome, eles tentam mudar a minha integridade. A Bíblia diz que quando eles chegam na Babilônia, é oferecido a eles o manjar, com várias comidas saborosas. Mas eles decidem não se contaminar, porque honrar a Deus é não me contaminar. Honrar a Deus não é seguir um fluxo natural das coisas. Há um preço para honrar a Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, esses garotos, longe da vista da religião, do pai, da mãe, porque honrar a Deus não é fazer média para pastor, não é fazer média para o meu líder, é o que eu faço quando ninguém está vendo, é o que eu faço quando ninguém está me olhando. Não tinha ninguém olhando esses garotos, eles estavam longe, mas olha o que diz: e Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele só falou: me dá o necessário para viver, porque o que me mantém é honrar o Senhor. Me dá alface, me dá água, me dá legumes. Enquanto o pessoal está se deliciando com coxa de frango, com chester, pernil, tender, eu vou comer alface, porque sem a integridade, Satanás sabe que o nosso elo com Deus é rompido. Sem vida no altar, o diabo sabe que a nossa adoração é fajuta. Sem integridade, você pode orar o que for, a oração bate no teto e volta. Mas quando você mantém sua integridade, isso é honrar a Deus. Esse é o preço. Todo mundo está fazendo, eu não sou todo mundo. Todo mundo compra, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu estou na Babilônia, não tem nenhum exemplo perto de mim. Não tem nenhum exemplo de honestidade. Não tem nenhum exemplo de bons modos. Não tem nenhum exemplo de um bom casamento. Não tem nenhum bom exemplo de um adorador. É só tranqueira. É tranqueira de um lado, é tranqueira do outro. E todo mundo dizendo: vai, todo mundo faz. Vai, todo mundo é. E o céu está dizendo: por favor, confia em mim. Lembra de mim. Lembra de mim. Lembra que eu te amo, lembra que eu sou o teu sustento. Você está sozinho? Não, eu estou com você. Mantenha a sua integridade, porque enquanto você tiver a integridade, a fornalha não vai te queimar. Enquanto você tiver a integridade, por mais que aqueçam as chamas, elas não te queimarão, porque a tua integridade me mantém ao teu lado. A tua integridade mantém eu preservando a tua mente. A tua integridade mantém eu livrando você dos remédios, das loucuras. Eu preservo o teu interior. Eles mantiveram a sua vida quando tiraram a sua identidade, quando tentaram mexer na sua integridade, eles se mantiveram.
E o inimigo tentou mexer na fidelidade. Quando há um decreto dizendo, olha, quem não se ajoelhar vai ser morto. Alguns devem pensar, pô pastor, mas é só uma ajoelhadinha. É interessante quando algumas pessoas são confrontadas no pecado. A maioria de nós sempre tem uma justificativa. Mas também, eu estava no meu limite. Eu não resisti porque a tentação foi forte. Eu não consegui me preservar porque ninguém me apoia. A culpa foi da situação. A situação me levou a isso. Satanás, ele sabe que se ele tocar na sua fidelidade a Deus, você está por conta própria. Imagine uma nação inteira se ajoelhando diante de uma imagem e 3 garotos estrangeiros em pé. Você não pode se ajoelhar. Nesse ano você não pode se ajoelhar. Que seja uma manhã de dar um basta. Nesse primeiro culto de 2023, você não pode se ajoelhar. Há um preço para isso. Mas há um ganho. Há um ganho. Se você mantiver a sua identidade, a sua integridade, a sua fidelidade, se o céu olhar para você, na vida que você tem, na casa que você tem, passando o aperto que você está, escuta aqui, eu estou pregando a Bíblia aqui, isso não é fácil, porque tem gente que não acredita em você. Se você mantiver a sua identidade, a sua integridade, a sua fidelidade, o mesmo lugar que foi arquitetado para o seu fim, será o maior lugar da manifestação de Deus. Será o lugar da manifestação de Deus. Porque fornalhas testam a nossa integridade, identidade e fidelidade. Mas fornalhas para homens que honram a Deus atraem a glória. A Bíblia diz que logo quando Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os soldados que jogam, eles morrem, mas o rei fica agoniado e ele quer olhar, porque é um fogo tão avassalador que a morte é instantânea, não precisa voltar para casa. Ele vai saber o resultado na hora. Mas quando ele volta os olhos para a fornalha, há algo lindo ali. Porque o lugar que era para ser a sepultura, a tortura, o lugar que era para envergonhar aqueles que decidiram honrar a Deus e desonrar o diabo, não se tornou um lugar de morte, mas se tornou um lugar de segurança. A Bíblia diz que do meio da fornalha, o mesmo inimigo que tentou destruir os servos de Deus, teve que confessar em Daniel capítulo 3, versículo 25, porém, eu vejo 4 homens soltos, desamarrados, ilesos. Levante sua mão para cá. Se você for fiel a Deus, leal, íntegro, se você mantiver a sua identidade, 2023 será um ano de segurança para você. Vai ser um ano de muita segurança. Deus vai estar com você, Deus vai andar com você. Há lugares arquitetados para a sua morte, há lugares arquitetados para o seu fim. Se você aprender a honrar a Deus com a sua identidade, com a sua integridade e com a sua fidelidade, o Espírito Santo vai proteger você. Lugares que falaram, ele vai entrar aqui, ele vai enlouquecer, ele vai pôr os pés aqui, ele vai quebrar. Há uma pressão psicológica enorme e haverá segurança. A fornalha foi lugar de segurança. A fornalha foi lugar de descanso. A Bíblia diz que as amarras saíram, os grilhões saíram, mas nenhum fio de cabelo foi queimado. E aí eu me lembro de Êxodo 33:14, quando a palavra de Deus nos ensina: eu mesmo, diz o Senhor, o acompanharei e lhe darei descanso. Esse é o Deus que honra os que o honram.
É o Deus que nos dá tranquilidade. É o Deus que em momentos de tensão vai segurar nas nossas mãos. Levante sua mão para cá. 2023 será um ano de descanso para você. Você vai honrar a Deus em lugares tensos. Você vai manter a sua identidade, a sua integridade, a sua fidelidade. E você vai dormir em paz, você vai repousar. Você vai fechar os olhos, vai ver os anjos trabalhando para você. A fornalha foi um lugar de coragem. Coragem. Eles não estão amuados no fogo, eles estão andando. A Bíblia diz que Nabucodonosor contemplou 4 homens andando. Eles não estão desesperados, dizendo, me tira daqui, não. É esse o lugar que eu tenho que estar, é no meio das chamas. Pois bem, que Deus seja honrado aqui. Coragem. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Há uma promessa linda da parte de Deus. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem os cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Digita no chat, não terei medo. Quando você vê um exército maior, um fogo maior, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Sim, levante sua mão para cá. As fornalhas da honra vão gerar coragem em você. O diabo vai ter muita dor de cabeça com você esse ano, porque você vai ser revestido de coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Vai ter cansaço, vai ter dores, mas você não vai parar. A fornalha foi um lugar de consolo, porque no meio do desespero Jesus estava lá. Como é bom encontrar Jesus em momentos de desespero. Quando você o honra, Ele está com você. Pode ser na UTI de um hospital, pode ser no banheiro de casa, pode ser quando todo mundo sai e você tem que lidar com os seus medos e com as tempestades secretas, e aí Ele está ali. Quando todos abandonaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando uma lei disse, vocês devem morrer, Jesus estava lá. E eu me lembro de Isaías 43, versículo 2, de uma das promessas mais lindas da Bíblia. Alguns prometem estar com você nas festas, mas aqueles que honram a Deus passam por isso. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasa. A fornalha para nós é um lugar de segurança, descanso, coragem e consolo. Mas elas virão. E sabe o que é o mais lindo? As fornalhas, para aqueles que não perdem sua identidade, integridade e fidelidade, porque esse é o preço da honra. As fornalhas também são um lugar de observação. A Bíblia diz que todos viram o que Deus fez na vida desses meninos. Daniel 3:27 diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, todos se ajuntaram em torno deles e comprovavam, todos viram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia, gente, nem cheiro de fogo neles. Se você honrar a Deus, sua casa vai ver, sua família vai ver. Pessoas que você vê com um coração duro, você diz, pastor, é impossível que esta pessoa entregue sua vida a Cristo. Há quantos anos? Honre o Senhor, mantenha a sua vida com identidade, fidelidade, integridade, e você vai ver os corações mais duros olhando para
das fornalhas da vida que você vai passar, e vai dizer: ele só sobreviveu porque Cristo estava com ele, ele só aguentou porque Cristo estava com ele, ele só passou por isso porque o quarto homem estava ali. Mas espera aí, qual é o hematoma? Qual é a situação? Qual é o efeito colateral? Qual é o dano? Não tem cheiro de fumaça, não tem prejuízo, mas não é possível. Quem passa pelo que ele passou, quem passa por esse trauma, quem passa por esse acidente, quem passa por esse dano não é o mesmo. Tem que fazer terapia, tem que correr para o psicólogo. Não é possível. Quem perde um familiar como ele perdeu, não é possível. Mas não estão lembrando que ao longo de todo o processo você preservou sua identidade, você preservou sua integridade, você preservou sua fidelidade. E quando você é íntegro, quando você é fiel, e quando você mantém sua identidade, o quarto homem se apresenta. O quarto homem se apresenta. Fornalhas são passageiras. As fornalhas são passageiras, mas elas têm propósitos. O mesmo homem que jogou 3 garotos que honraram a Deus, não se ajoelhando para uma estátua de ouro, é o mesmo homem que abre a boca em Daniel capítulo 3, versículo 28. A mesma boca que ficou furioso quando garotos decidiram honrar a Deus, mantendo a sua identidade, a sua integridade e a sua fidelidade. Nabucodonosor grita e diz: então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos, Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida a prestar culto e adorar outro Deus, letra minúscula, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa transformada em monte de entulhos. Presta atenção, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nabucodonosor não só reconhece que o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro, como ele proclama: a nação mais impiedosa do mundo, agora, porque 3 jovens honraram o Senhor, proclama que o Deus desses jovens é o Deus verdadeiro. É uma história linda, mas ela só é linda porque eles decidiram pagar o preço da fornalha. Esse ano teremos fornalhas. A sua adoração trará uma fornalha. Quando você diz não para o pecado, há uma fornalha. Quando você diz eu vou servir a Deus com fidelidade, sem desânimo, há uma fornalha. Quando você não é contaminado pela massa e não é influenciado por conversas paralelas, você tem uma fornalha. Quando você não deixa que a sua identidade seja tocada, ainda que tentem trocar o seu nome, você traz uma fornalha. Quando você decide não beber e comer do maná do rei, não trazer para a sua vida qualquer porcaria que entregam por aí, escolher caminhos mais difíceis, as fornalhas vêm. E quando você não ajoelha, não dê nenhuma ajoelhadinha esse ano. Não se ajoelhe para bebida, não se ajoelhe para prostituição, não se ajoelhe para mentira, não se ajoelhe para acelerar processos, não se ajoelhe para o passado, não se ajoelhe para aquilo que entristece o coração do seu Deus.
Mantenha-se em pé. Você será odiado por isso. Vão falar o seu nome por isso. Você será perseguido por isso. Mas vai valer a pena. O mundo ficará com ódio de você, mas o céu vai sorrir para você. A quem honra, honra. E o sobrenatural acontece. Se você for fiel a Deus, decretos vão ser assinados. Se você honrar a Deus, lugares vão ter que dizer que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Se você honrar a Deus, mães vão dizer que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Empresas, honre o Senhor, honre o Senhor, honre o Senhor. Não se curve, não se curve. Você vai ter muitas oportunidades esse ano, mas não se curve. Não. Quando a carne pesar, quando a alma doer, quando a criança que mora dentro de você começar a fazer birra e manha, diga: eu não vou me ajoelhar, eu não vou olhar para trás, eu não vou fazer o caminho mais fácil. Repita comigo: a minha identidade, a minha integridade e a minha fidelidade pertencem ao Senhor. E aí os milagres vão vir. O fogo não vai queimar, as águas não vão afogar, o sobrenatural vai vir. Eu quero orar por você, para que uma força venha sobre você. Esse é o ano da honra, e o preço da honra é a fornalha. Mas o mesmo fogo que destrói é o fogo que refina. O mesmo fogo que derrete é o fogo que aperfeiçoa, é o fogo que empodera. E nós cremos no fogo de Deus. Nós cremos e não temos medo das fornalhas, porque eu quero ver a glória na minha casa, eu quero ver a glória na minha vida. Eu quero que os corações mais incrédulos olhem para mim e digam: ei Diego, Deus está em você. Eu vejo Deus em você, eu vejo Deus te guardando, eu vejo Deus te protegendo. Você vai ouvir isso de pessoas dizendo: não é possível. Mas eu vejo que tem algo que é além de você, e você vai dizer: é o quarto homem. É o quarto homem que não deixa o fogo queimar. Não há cheiro de fumaça. Eu entro no vale da sombra da morte, e a morte não gruda em mim. Eu escuto conversas das mais difíceis, isso não me mata, porque o quarto homem está. Mas você tem que proteger a sua identidade, você tem que proteger a sua fidelidade, você tem que proteger a sua identidade. Senhor, eu quero orar por eles hoje. Há um preço da honra, porque quando nós te honramos, o sobrenatural acontece. Quando nós te honramos, os milagres vêm. Nós somos poderosamente tomados pela tua glória. Quando nós te honramos, o impossível torna-se possível. Ó Deus, e há uma pressão enorme para que nós nos ajoelhemos a Nabucodonosor, que nós te desonremos, Senhor, que tenhamos uma vida cristã mequetrefe, uma vida cristã porcaria, que te adora com os lábios, mas que não te serve com o coração, que te honra com a boca, mas o coração é corrupto, o coração está distante. Não conseguimos te reconhecer nas fornalhas da vida, porque temos medo de desagradar aos Nabucodonosor, aos imperialistas que estão ao nosso lado, aos ditadores. Fazemos média, negociamos a fé, e não conseguimos perceber o porquê nossa vida está tão rasa. Mas hoje não, nesse primeiro dia do ano não, acabou. Que venham as fornalhas, que venha o tempo de andar com o quarto homem,
Que venha o tempo de revelar ao mundo que vale a pena honrar a Deus. Que venha o tempo de revelar ao mundo que nós não temos medo de retaliações, que nós não temos medo de sermos reconhecidos como servos de Deus, que nós não temos medo de levantar a bandeira do Evangelho. Nós não vamos nos dobrar. Podem mudar as leis, podem mandar decretos, nós não vamos nos ajoelhar. Nós não temos medo do fogo, nós não temos medo de armas, nós não temos medo de caras feias, nós não temos medo de sistemas políticos, nós não temos medo. Nós não vamos nos ajoelhar. É o ano da honra, não nos ajoelhamos. Não, mas você não tem conversa, não tem diálogo. Eu não me ajoelho, eu não me ajoelho. Se for para ajoelhar, você vai ter que me derrubar, e se me derrubar eu levanto de novo. Você vai ter que me amarrar, porque enquanto eu estiver livre, eu não me ajoelho. Não me ajoelho para o câncer, não me ajoelho para o desemprego, não me ajoelho para a lascívia, não me ajoelho para o pecado, não me ajoelho para o desânimo, não me ajoelho para o passado, não me ajoelho para a depressão, não me ajoelho para a ansiedade, não me ajoelho para nada que venha roubar a glória de Deus na minha vida. Eu não me ajoelho, eu não me ajoelho. Pode me pôr para fora de casa, pode me mandar embora, pode querer me abandonar, pode bloquear da internet, pode dizer que eu não presto, pode dizer que eu estou louco, pode dizer que eu sou fanático. Eu não me ajoelho, e eu vou pagar o preço que for. Eu vou pagar o preço da solidão, o preço da incompreensão, o preço do julgamento, o preço da calúnia, o preço da difamação, o preço da fornalha. Mas o que vale é que o quarto homem está comigo, o quarto homem anda comigo, e aí todo mundo vai ver, porque a mesma boca que disse que era o meu fim, a mesma boca que disse que a minha fidelidade a Deus não ia me levar a nada, a mesma boca que disse que a minha integridade a Deus não ia resolver nada, é a mesma boca que vai dizer o que aconteceu com ele, o que está acontecendo com ele. Já era para ter quebrado, já era para ter falido, já era para ter morrido, já era para ter desistido, já era para ter olhado para trás, já era para ter enlouquecido. Ele está de pé, mas peraí, não é ele não, peraí, ele não está sozinho não. Eu vejo algo sobrenatural, eu vejo algo maior, eu vejo uma unção maior. Eis que a glória vai renascer em você, eis que o poder vai brotar em você, eis que a unção vai brotar na sua vida, eis que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana o que Ele tem reservado para os seus. Honre o Senhor. Sabe aquele dia que você estiver cansado, adore. Sabe aquele dia que tudo deu errado, desde coisas mínimas como cozinhar um prato de alimentação, a coisas grandiosas como desfalques financeiros. Honre o Senhor, honre, que a sua identidade, a sua integridade, a sua fidelidade sejam intocadas.